Agora vamos falar sobre o Bitcoin, começando com o gráfico diário que vocês já conhecem aqui do canal, porque aconteceu uma coisa estranha, né? A gente falava sobre o Golden Cross, sobre um cruzamento super positivo, que no caso era a média móvel de 50 dias, a linha verde cruzando para cima da média móvel de 200 dias, que é a linha vermelha, só que o preço desabou. E não é a primeira vez. A última vez que a gente viu esse cruzamento foi aqui atrás, ó, em fevereiro de 2020, e na sequência o que aconteceu? O preço desabou. Qual foi o evento que levou a esse desabamento aqui? Foi a pandemia. Então foi o início da pandemia, todos os mercados desabaram, o Bitcoin também. E logo após a Golden Cross. A mesma Golden Cross que aconteceu agora, né? Como vou dar zoom aqui para vocês, ó, aconteceu exatamente aqui, ó, no dia 14 de setembro, e a gente falou, o preço vai subir. Ele até subiu, mas logo na sequência desabou, como aconteceu lá no início da pandemia. Mas se no curto prazo o impacto parece ser muito negativo, o que vimos na sequência lá em 2020, né, depois dessa queda, foi essa subida de preço incrível, trazendo o Bitcoin da faixa dos $3.000 até a sua alta histórica em $65.000. Então, quer dizer, esse impacto negativo foi somente no curto prazo. Depois, as notícias acalmaram e o preço seguiu o seu padrão normal de subida. Será que vai acontecer o mesmo agora? Vamos tentar analisar o que está acontecendo também agora globalmente com relação a essas notícias negativas como Evergrande, né, que eu coloquei aqui como o grande impacto, ou seja, a bolha chinesa podendo explodir e levando todos os mercados para o fundo. A primeira notícia que saiu é essa da China mantendo a injeção de capital para tentar salvar a Evergrande. A Evergrande, a segunda maior gigante imobiliária chinesa, continua destinada ao calote de centenas de bilhões de dólares em dívidas. Como resultado, o Banco Central da China injetou outros 18,6 bilhões de dólares no sistema bancário. Isso, por sua vez, acalmou os mercados ansiosos. Então, o medo global era que o quebra-quebra gerado pela Evergrande, uma empresa desse tamanho quebrando, devendo a vários bancos, tanto dentro da China quanto fora, pudesse desencadear um quebra-quebra global parecido com aquele que a gente teve em 2008. Vocês lembram? Teve aquela crise imobiliária nos Estados Unidos, começaram os calotes e os bancos começaram a quebrar, incluindo aí o Lehman Brothers. E o que o governo americano fez? Pegou o dinheiro das pessoas mais pobres, o dinheiro dos impostos, e fez o quê? Deu na mão de bilionários, os banqueiros aí, para eles não quebrarem. E foi isso que gerou ali o incentivo para a criação do Bitcoin. Satoshi Nakamoto lança o Bitcoin no mesmo ano, inclusive colocando a capa de jornal que falava sobre o resgate aos bancos, porque isso é um roubo, é tirar dinheiro da gente, dos pobres, para dar para quem já é rico. E no caso, o correto é, se uma empresa assume um nível de risco muito alto, ela tem que arcar com esse risco. Ela que quebre, assim como os bancos que financiaram essa empresa. As pessoas mais pobres não têm nada a ver com isso. O dinheiro que elas deram para o Estado, em teoria, seria para quê? A educação, saúde, sei lá o quê. E, obviamente, não é isso que o Estado faz. O Estado pega esse dinheiro e dá para o mais rico. A transferência de renda de pobre para rico, como de costume. E a mesma coisa está acontecendo aqui agora na China. A China salvando empresas bilionárias, salvando, no caso, a Evergrande com o dinheiro dos mais pobres. E qual é a única forma de você escapar desse roubo? Tendo Bitcoin. Então, esse tipo de notícia aqui aumenta o valor do Bitcoin. O Bitcoin se torna mais importante num cenário onde as pessoas estão sendo roubadas para salvar bilionários. Pode ser algo difícil de notar no curto prazo, mas no longo prazo não tem jeito. É uma questão de fundamentos. O Bitcoin está mais forte cada vez que isso aqui acontece. A outra grande notícia do dia foi com relação ao Banco Central dos Estados Unidos, o Fed, que manteve as taxas de juros entre 0, ou seja, não tem taxa nenhuma, e 0,25%. E diz que o tapering está próximo. O que seria isso? Tapering seria fechar a torneirinha, né? Parar de ficar injetando dinheiro de graça no mercado aí para tentar salvar a economia. Está sempre próximo, mas nunca chega. Essa que é a verdade. Eles sempre falam que não, 2023, 2022, está próximo, mas não chega. Por quê? Porque o Estado sabe que se fechar a torneirinha, se parar de jogar dinheiro no mercado, o mercado de ações vai desabar,
tudo vai colapsar como seria natural. É um mercado que está subindo de forma artificial devido a esse tipo de coisa. Dinheiro de graça, juro zero. O Estado força a entrada de dinheiro para manter os mercados saudáveis. Mas na hora que desligar, na hora que fechar a torneirinha, tudo entra em colapso. Ou mantém a torneirinha aberta, e aí quem está pagando por isso, novamente, são os mais pobres. Aqueles que sofrem mais com a inflação. Essa é mais uma notícia positiva, primeiro porque dá uma tranquilizada no mercado. Se vai continuar a inflação bombando, né, o juro zero aqui, muito dinheiro fácil no mercado, parte desse dinheiro vai entrar em ações, vai entrar em Bitcoin, e a tendência, portanto, é que os ativos continuem subindo. Já na parte fundamentalista, melhor ainda. Como eu falei para vocês, a única forma de você se salvar disso daqui é tendo Bitcoin, porque o Bitcoin é uma moeda deflacionária. Ao contrário do dólar, que é inflacionário, ou seja, perde valor com a passagem do tempo, o Bitcoin tende a ganhar valor com a passagem do tempo, porque vai ficando mais e mais escasso. Então, se o governo continua imprimindo, continua estragando o dólar, matando o dólar, isso também favorece o Bitcoin no longo prazo.